Convido você a abrir João capítulo 5. Vamos falar sobre milagres. É de verso 1 a 15. Mas a gente vai fazer a leitura de alguns agora. Que diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas, e de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Repete comigo, quantos anos? 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, repete comigo, tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Amém? Vamos fazer uma oração neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos e agradecemos o Teu nome pela grande maravilha que é o Senhor na nossa vida, a presença do Senhor na nossa vida. E neste momento nós te pedimos que o Senhor nos abençoe através da Tua palavra, que o Senhor esteja nos alimentando, que seja aqui, ó Pai, um mover do Teu Espírito sobre as nossas vidas, que esse tema tão conhecido e tão falado seja agora, meu Pai, como uma novidade de vida para a gente. Que o Senhor possa nos abençoar como Tua noiva e como a Tua igreja. É assim que nós oramos. E desde já nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, igreja? João capítulo 5, verso 1 a 15, vai dar conta de um dos milagres bem conhecidos do Senhor, que é a cura do paralítico ali no tanque de Betesda. Jesus intencionalmente queria subir para essa festa, porque ele sabia que era um momento de muita aglomeração, a cidade costumava ficar repleta. E nessa ocasião, Jesus, ao entrar, ao se aproximar do templo, está ali perto da porta das ovelhas, ele então vê este homem e, sabendo da sua história, conhecendo a sua história, vai até o seu encontro. Uma das coisas interessantes do texto, para a gente falar um pouquinho sobre ele, que a porta das ovelhas era chamada dessa forma porque provavelmente era onde os tanques fossem usados para lavar as ovelhas, que provavelmente seriam servidas, seriam ali como sacrifício no templo. Então, ou lavava-se ali, ou retirava-se a água daquele lugar, que é mais fácil da gente acreditar, né? E retirava-se a água para lavar as ovelhas. E era um lugar que tinha uma crença de que o anjo visitava de tempos em tempos. Historicamente falando, alguns historiadores vão dizer que isso na verdade era uma crença popular. Mas independente disso, o que se faz aqui visível não é o que o poço dizia, mas a presença daquele que agora estava ali. Aquele não era o único homem doente naquele lugar. Era um lugar onde havia muitos doentes. Mas Jesus se direciona até aquele homem e por tanto tempo se viu aprisionado dentro daquela situação que é difícil da gente entender como uma pessoa de 38 anos paralítica, e não se disse durante todo esse tempo ele estava ali, mas provavelmente há um bom tempo ele tentava a cura, ele precisava, ele queria. A palavra Betesda em aramaico vai dizer que é casa
misericórdia, ou casa de bondade, onde a misericórdia do Senhor alcançou mais uma vida. Pessoas que esperavam ali para serem curadas, talvez nem todas elas fossem judeus. Provavelmente havia pessoas também de outras nacionalidades. Mas o verso 5 especificamente começa a contar a história. Um homem paralítico há 38 anos. Provavelmente um homem sem esperança, um homem que não tinha ajuda, nem apoio familiar. Talvez nos primeiros tempos que ele ficasse ali, a família até o estivesse apoiando, porque como ele mesmo dizia, eu não consigo ir ao tanque sozinho, então era preciso que alguém jogasse, e isso poderia acontecer. Mas naquele tempo, naquele momento, ele já não tinha mais esse apoio. Era ele e só ele. Um homem que se via incapaz, um homem que se via impotente diante daquela situação. E o que nós entendemos aqui é que muitas das vezes as nossas vidas encontram-se diante de situações que se parecem com a deste homem. Há tanto tempo a gente está dentro de uma luta, há tanto tempo a gente está vivendo uma situação difícil, que às vezes a gente tende até a se acostumar com aquilo. A Bíblia não conta se o homem vinha de manhã e voltava de noite, ou se ele dormia ali, ou se alguém trazia e levava, ou se ele se arrastava durante esse período. A Bíblia não diz isso. O que a Bíblia diz é que ele não conseguia ser curado. E quantas das vezes nós também não encontramos soluções nas nossas lutas, nas batalhas, nas afrontas que nós enfrentamos dia após dia. Mas, assim como foi para aquele homem, também há misericórdia para as nossas vidas. Amém, igreja? O versículo 6 é um encontro lindo. Quando Jesus se aproxima e diz que fica sabendo de como ele era, de toda a sua história, talvez ele tivesse até dialogado um pouco com aquele homem, ele faz a pergunta mais corriqueira daqueles tempos: você quer ser curado? De bate pronto, talvez a resposta mais óbvia que a gente espera é que o homem dissesse: sim, eu quero. Mas aquele homem, mais uma vez, não consegue enxergar a sua incapacidade e começa a dizer tudo o que podia estar atrapalhando ele de alcançar a sua vitória. E o interessante é que as suas respostas vão sempre terceirizar a sua bênção. No princípio ele terceiriza, ele vai dizer assim: olha, eu não tenho ninguém para me ajudar. Eu não tenho ninguém para me apoiar. Ao contrário daquele amigo paralítico que é descido pelo telhado, né, com os 4 amigos, este diz: eu não tenho ninguém por mim. Eu estou sozinho, eu estou abandonado, eu fui esquecido, eu fui deixado de lado. Mas hoje o Senhor te viu. Aleluia. Hoje o Senhor nos vê. E aqui, olha que interessante, também ao contrário do paralítico que desce pelo telhado, não é o paralítico que foi até Jesus, mas este aqui, Jesus foi até ele. Aleluia! Porque o Senhor vem ao nosso encontro quando Ele sabe que nós estamos passando por lutas que a gente não pode vencer. O Senhor sabe quem somos. O Senhor sabe quem somos. Fala para quem está perto. O Senhor sabe quem você é. O Senhor sabe da tua luta. O Senhor sabe da tua dificuldade. O Senhor sabe até mesmo da tua fraqueza. Ele sabe do que você pode e o que você não pode fazer. Jesus não chega para ele indagando: por que você ainda não entrou no tanque? Por que você não senta mais na beirinha do tanque? Cadê a sua família? Não, Jesus não chega dizendo nada disso. Jesus só chega assim: você quer o seu problema resolvido? Você quer a sua situação resolvida? Você quer
esta luta agora findada, mas o homem não consegue perceber o centro da sua necessidade. Porque talvez, amados, ele visse outras pessoas entrando sozinha. Talvez pessoas com doenças menos difíceis, porque a dele era paralisia, mas talvez uma pessoa com lepra, talvez uma pessoa que fosse surda, ou uma pessoa que fosse muda, ou uma pessoa que tivesse uma doença, ou um filho, e o pai vem, espera a água se agitar e joga o filho na água, e ele enchesse o seu coração de esperança assim: ai, como eu queria uma pessoa para resolver o meu problema. Terceirizar a sua vitória. Eu queria que alguém resolvesse isso para mim. Eu queria que alguém me ajudasse a vencer isso. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Aquele homem não estava nem a necessidade primária dele não era que ele fosse curado, mas que alguém estivesse ele ajudando a ser curado. E o Senhor está dizendo: você não precisa terceirizar mais nada. Eu sou o socorro bem presente na hora da angústia. Eu sou aquele que vem trazer vida e vida em abundância. Eu sou aquele que cura a sua vida. Eu sou aquele que liberta. Não precisa você terceirizar mais, porque eu cheguei na tua vida. Este milagre de Jesus tem camadas, e muitas camadas. Essa é uma delas. Este homem queria terceirizar a sua bênção, achava que precisava terceirizar a sua bênção. E aí, com essa pergunta, vem essa resposta variada, sem foco. Ele queria conseguir por sua própria conta, ou por sua própria capacidade, ou com a ajuda de alguém. Até não faltava vontade. Não faltava vontade, mas a ação que ele estava tendo não era correta. E nós muitas vezes oramos, pedimos ao Senhor pelo milagre na nossa vida, e até cremos que Deus pode operar um milagre, mas as nossas ações não correspondem àquelas que é uma pessoa esperando pelo milagre. Uma das histórias que eu já ouvi, uma parábola, ou talvez um testemunho, não sei, dá conta de uma igreja num lugar muito seco, sem chuva, e estavam perdendo plantações, e a subsistência daquela localidade dependia de que chovesse. E conta a história que a igreja levantou um propósito de oração e jejum, e diz que oraram durante 7 dias pedindo a Deus que chovesse. No último dia da oração, uma menina, uma adolescentezinha, provavelmente de 12 anos, chegou na igreja com galochas e o guarda-chuva na mão. Os mais velhos começaram a sorrir entre si e dizer: essa menina tem o que na cabeça? Com o sol que foi hoje durante o dia, as estrelas estão brilhando e ela está vindo de galocha. Até que alguém diz: por que você está assim? Ela disse: porque a minha fé diz que Deus vai responder a nossa oração. Vocês não estão crendo, mas eu estou crendo. Nós oramos por chuva e eu vou esperar pela chuva. Não vou voltar para casa molhada, vim de galocha e de guarda-chuva. Aleluia! A ação dela foi vital para que a fé fosse demonstrada, mais do que palavras, como nós falamos na última célula. As nossas atitudes precisam falar da fé que nós dizemos ter. Este homem não estava sabendo viver a sua fé. Não aparece aqui, nem sequer se ele responde a pergunta. A resposta que ele deu não foi a que Jesus queria ouvir, ou que outras pessoas estivessem por perto. Eu fico imaginando, se eu estou lá na hora, perto de Jesus, eu ia pegar pelo braço dele e dizer: fala que quer ser curado, para de falar dos outros, para de falar das suas dificuldades, só responda a pergunta. Acho que é a minha descendência de Pedro falaria mais alto.
Mas aquele homem não responde o centro da pergunta. Ele faz toda essa retórica no versículo 7. E aí o Senhor então, no verso 8, vai dizer, não sei se interrompendo a fala do homem ou se esperando por um silêncio do homem, ele diz assim: levante-se. É uma exclamação, tá vendo que tem uma interrogação ou um ponto de exclamação? Então é uma frase com imponência assim: levante-se. Levante-se, pega a sua maca ou a sua cama em algumas versões e comece a andar. Jesus dá uma ordem direta. E eu fico imaginando aquele homem que há 38 anos sofria daquela situação, estatalando os olhos, olhando para o Senhor Jesus, sem saber quem era, porque a Bíblia vai dar conta no versículo à frente, que ele não sabia quem era, ele não tinha ouvido falar de Jesus como outros que já tinham escutado falar de Jesus, esse não tinha escutado, não sabia que aquele era Jesus. Ele só estatalou os olhos, e a palavra vai dizer que imediatamente o homem ficou curado. E que interessante é isso. Como é que ele percebeu? Isso também me faz lembrar da mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que imediatamente ela ficou curada, e ela percebe que ficou curada. Será que as pernas daquele homem começaram a formigar? Será que os seus dedos dos pés começaram a se mexer? Porque ele, escutou e começou a mexer. Será que ele deu tapas nas suas pernas ali, foi dando uns tapinhas para dizer que estava sentindo o toque? A Bíblia não nos conta como foi a percepção, mas ela existiu. E nós precisamos abrir os olhos da fé, igreja, para também perceber que Jesus está operando milagres nas nossas vidas. Aleluia. Porque ele teve que perceber primeiro. Ele não estava deitado na maca, na cama. Se ele estava deitado ali, sentado ali, que seja, ele teve que perceber que estava curado. Ele teve que sentir que estava curado, para então obedecer a palavra que diz assim: pegou a maca e começou a andar. Jesus está operando milagres nas nossas vidas, e nós precisamos começar a pegar a nossa história e começar a caminhar, mostrando para os outros que a nossa história é antiga, agora a gente carrega debaixo do braço como um testemunho. Aleluia. O que Jesus disse para ele foi isso: olha, fique curado, levante-se, comece a andar, pega a sua maca, pega a sua história, pega aquilo que você viveu todos esses 38 anos, coloca debaixo do braço e comece a andar, meu filho. Um novo caminho tem para você, uma nova fase na sua vida chegou. Aleluia. E nós precisamos também andar assim, amados, de fé em fé, de milagre em milagre, de bênção em bênção. Mas adianta a gente só pedir e não ter a ação de se levantar e seguir e obedecer? Aquele homem pegou a sua maca, começou a andar abaixo da ordenança do Senhor. A Bíblia vai nos dizer lá no verso 9, que diz assim: pegou a maca e começou a andar. No verso 10: isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido carregar a maca. Tradição judaica. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse: pegue a maca e comece a andar. Aquele que me deu a ordem de cura não poderia me dar a dizer para eu sair andando com a minha maca na mão? A autoridade agora que eu confio está nas mãos daquele homem. E quem é este homem? O homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão.
vendo que ele não sabia nem quem era? Ele simplesmente recebeu a bênção. Ele simplesmente recebeu o milagre. O Senhor está dizendo: eu estou disposto a dar bênçãos para você que às vezes você não está nem pedindo. Às vezes você não está nem pedindo por esse milagre, eu estou pronto para dar um milagre para você. Às vezes você não está nem esperando que isso aconteça tão rápido, porque a espera daquele homem era pelo mover das águas, e não pela chegada de um homem que ia falar alguma coisa. Aquele homem estava esperando o visível aos seus olhos, mas os seus ouvidos ouviram aquele que faz as águas se moverem. Aleluia. Aleluia. Ao som da sua voz, as águas se movem e também se calam. Que o nosso coração esteja preparado. Jesus aí neste milagre revela mais uma vez a sua divindade e o quanto Ele é dono do tempo, o Senhor do tempo. Por quê? Porque há 38 anos talvez os ossos já tivessem até enrijecido, talvez já não tivessem músculo para ficar de pé. Quem passa por um problema de um acidente de trânsito, por exemplo, ou um acidente que venha a ficar numa situação de paralisia, quando ele começa a dar os primeiros sinais de andar, a primeira coisa, aliás, desde que ele vai para o hospital, a primeira coisa que acontece é a fisioterapia, para deixar os músculos fortalecidos, independente se está tendo movimento espontâneo ou não. Aquele homem provavelmente não fazia fisioterapia. Ainda assim, ele fica de pé nas suas pernas e começa a andar. Ainda assim, ele se levanta e diz assim: eu vou obedecer. Eu sinto que eu posso obedecer Ele. Eu sinto que eu posso viver o que Ele está dizendo. E ele se levanta e começa a andar. O homem não expressou fé. Aquele homem não expressou fé. Ele não falou de fé. Ele sequer conhecia Jesus. Mas ele expressou obediência. Ele obedeceu. Ouviu, recebeu e obedeceu. E o milagre aconteceu. Que nós possamos também ver esses milagres. No verso 14 é onde Jesus então o reencontra. E lá no verso 14 é interessante nós tentarmos imaginar o tom de voz, porque o texto por si só nos mostra como é que Jesus chegou no homem. A palavra vai dizer assim: mais tarde Jesus o encontrou no aonde? Aonde o homem estava antes? Na porta das ovelhas, lá no tanque de Betesda, que é o tanque da misericórdia, as águas da misericórdia, a porta da misericórdia. E agora ele está agora ele vai se revelar ao homem. Agora ele vai mostrar quem ele é. É agora que Jesus vai dizer: recebeu a bênção e está aqui dentro do templo. Agora eu vou dizer quem eu sou. Porque Jesus podia nunca mais ter visto esse homem também, amém? Vocês concordam com isso? Poderia ter ido, embora, não deixa isso aí. Não precisa eu me revelar, não, mas ele disse: vou. Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Olha que interessante a gente fazer essa leitura, né? Olhe, você está curado. Jesus sabia que ele estava curado, igreja. Por que será que Jesus falou desse jeito? Olhe, você está curado. Mas aí vem a segunda ordem de Jesus. E a segunda ordem é: não volte a pecar, para que não venha sobre você algo pior. Mais uma vez, Jesus estava mostrando que não estava só salvando o corpo físico daquele homem. A ideia central de Cristo era transformar a vida daquele homem. Aqui nós vemos isso. O Senhor está dizendo: olha, mude as suas atitudes, mude o seu comportamento, mude os seus pensamentos, mude de ideias. Não faça como você fazia antes, não viva
viva como você vivia antes. Não tenha as mesmas atitudes que você tinha antes. Para quê? Não te aconteça algo pior. Olha a preocupação de Jesus. Talvez ali no meio do alvoroço da multidão, na hora da cura, o Senhor não tenha tido ali tempo necessário para transmitir aquela bênção, porque provavelmente, presta atenção, ele está num lugar onde está todo mundo doente. Ele está num lugar onde só tem gente capenga, necessitada, machucada, adoentada, enfraquecida, gente desesperada, gente desacreditada. Ele faz um milagre, vocês imaginam o que deve ter acontecido, né? Vocês conseguem imaginar alguma coisa? Quando Jesus cura um homem, o homem levanta, todo mundo começa a olhar, ué, olha, foi curado. Vocês acham que Jesus ficou ali de boa? Provavelmente aquela multidão queria também as mesmas bênçãos. A palavra do Senhor diz que o Senhor desaparece na multidão, porque o foco central era aquele homem, porque aquele homem, terminando a sua cura, ia lá para o templo. Aquele homem, mesmo não sabendo ainda quem era Jesus, ele descobriria que era Jesus, e ele faria parte daquilo que precisava acontecer. Os homens da lei precisavam saber que quem tinha operado o milagre era Jesus. Mas era sábado, e sábado era dia de descanso, e Jesus cura aquele homem no sábado. Você quer descanso maior do que alguém que luta 38 anos para receber uma bênção, do que essa, nesse dia tão especial? Para os homens da lei, para os homens das tradições judaicas, aquilo foi um absurdo, mas para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, era como se ele dissesse: ah, meu filho, toma o seu alívio, toma o descanso que a sua alma precisa. Agora sim, o sábado vai fazer sentido para você. Nos versículos da frente nós vemos um outro desdobrar aí da parte do Senhor com relação ao sábado, mas não vamos entrar nesse ponto hoje não. O foco é o milagre. Nós estamos preparados para receber o milagre? Nós estamos nos preparando, ansiosos. Eu não falo de preparação de estar pronto, mas de preparação de estar querendo, estar ali suscetível ao Senhor. Porque quando o Senhor opera um milagre na nossa vida, é porque a gente precisava de um socorro. A gente precisava de algo urgente, precisava ser um milagre. Porque a incapacidade humana não permitiria aquilo acontecer. Mas o Senhor queria mudança de vida naquele homem. Então aquele segundo encontro foi crucial na vida daquele homem. Vá, não peca mais não, para que algo pior não te aconteça. Você já ficou 38 anos paralítico, você já enfrentou 38 anos essa batalha. Você sabe quanto é ruim. Melhore, mude, para que a sua vida seja mais fácil de ser vivida. Vocês acham que aquele homem mudou de vida, sim ou não? Eu quero acreditar que sim. Eu quero crer que sim. Porque a gente vai fazer aqui uso da nossa imaginação, o quanto difícil foi para aquele homem. Naquela segunda ordem, quando o Senhor fala para ele: deixe a sua vida pecadora, eu estou te dando mais uma chance, além do milagre, eu estou te dando uma nova perspectiva de vida, uma nova forma de olhar como você estava vivendo. Se ele disse isso, provavelmente aquilo ali era colheita de alguma coisa que tinha acontecido lá atrás, a gente não sabe o que. Mas o Senhor diz: olha, não vai mais não desse jeito, não murmure, não reclame. Se você vê dificuldade, vá para cima, lute, continue confiando e tenha fé, para que a sua vida agora tenha uma nova perspectiva. Aquele homem só
só viu gente doente durante longos e longos anos, mas agora ele estava no templo, onde tinha gente adorando ao Senhor. A sua vida tinha mudado de ambiente, a sua vida tinha saído de um lugar de sofrimento para um lugar de agradecimento. Lembra quando o Senhor disse ao pecador da cegueira: vá lá, te mostre aos sacerdotes, vá lá, diga a eles, para que eles testemunhem que você foi realmente curado. Era uma forma de ver, de que todos vissem e comprovassem de que Deus continua agindo no meio de nós, igreja. Você crê nisso? Glorifique o Senhor no teu coração, porque eu creio, aleluia. Eu creio, e eu vou continuar crendo, mesmo que os milagres não aconteçam do jeito que eu quero que aconteça, mesmo que os milagres cheguem para mim não do jeito que eu espero. A gente até desenha um panorama, como aquele homem desenhou: alguém vai chegar perto de mim, alguém vai ficar aqui perto de mim, e quando as águas forem se mexer, vai me jogar nas águas. Não foi do jeito que ele esperava, mas aconteceu de um jeito sobrenatural. Aleluia. É isso que o Senhor está dizendo: pare de confiar em nós. Pare de confiar no seu próprio plano. Deixa que eu faço, porque Ele faz bem. Aleluia. Amém, igreja? Que nossa vida encontre a misericórdia do Senhor todos os dias. Que nós possamos vivenciar os milagres poderosos da presença de Jesus. Que nós não venhamos esperar por anjos, mas nós venhamos esperar pelo Cristo. Que nós não venhamos depositar a nossa fé naquilo que os homens dizem: olha, essas águas se mexem, então quando elas se mexerem você se joga. Não, que nós possamos depositar a nossa confiança naquele que diz: levanta e anda, pega a tua história, começa a caminhar e contar o teu testemunho. Outras pessoas te ouvirão e saberão que eu sou Deus. Aleluia. Que nós estejamos com o nosso coração preparado, que nós também venhamos buscar ao Senhor. E se faltar força na nossa vida, se nós estivermos fracos como aquele homem estava, então que o Senhor Jesus nos encontre. Amém, igreja? Se nós não pudermos ir até Ele, mas que a misericórdia dEle nos encontre, como encontrou este homem. A palavra do Senhor diz que o Senhor é multiforme. Ele tem várias maneiras de se aparecer a gente. Ele tem várias maneiras de ser percebido pela gente. O que nós precisamos é estar sensíveis ao Espírito Santo. E mais do que desejar os milagres, que nós venhamos desejar a presença do Senhor. Amém? Eu sei que este fato, esta história, esse testemunho vai falar em si do grande poder de Deus que vai se revelando. E Ele, como Senhor do tempo, diz: independente se foi 2 dias, se foi 3 dias, se foi 4 dias, como foi o caso de Lázaro, ou se foi há 38 anos, ou se você é cego de nascença, independente de quanto tempo você esteja nessa luta, nessa batalha, eu sou o Deus que pode resolver, o único que pode resolver. Aleluia. Amém, amados? Eu te convido a ficar de pé nesse momento. Eu te convido a pensar nesse Jesus tão maravilhoso, que vem ao nosso encontro para realizar milagres na nossa vida. Assim como Ele fez com tantos outros que nós vamos ver ao longo desses dias, deste mês de dezembro. Nós vamos falar sobre milagres. Nós vamos falar e contar e cantar sempre que possível. E eu quero agora, pela fé, junto com você, agradecer pelo milagre da nossa vida. Amém. Porque hoje, mesmo que a gente tenha recebido várias coisas, a gente já tenha recebido porta de emprego,
salvos. Porque condição humana a gente não tinha nenhuma. Mas o Deus da misericórdia, como diz Bethesda, misericórdia, o Deus da misericórdia nos alcançou. E lembra que eu falei sobre o tanque? Que provavelmente, a história vai dar conta de que era onde se lavavam as ovelhas. Porque a ovelha precisa estar limpa, pronta, preparada para receber ali, estar apta ao sacrifício. O Senhor nos chama de ovelha. O Senhor diz que nós somos as ovelhas. E assim como aquele homem queria ser lavado no tanque, o Senhor diz: eu também quero lavar vocês. Mas não precisam vocês mergulharem, não. Ele é a água da vida. Aleluia. Ele é aquele que nos purifica, aquele que nos santifica, aquele que nos prepara para nos encontrarmos com o Senhor. Aleluia. Ele mesmo nos prepara para nos encontrarmos com Ele mesmo. Amém, amados? Feche seus olhos.